Olá, aqui Carlos Murdock, arquiteto urbanista, professor universitário, acima de tudo, escola carioca agora. Olha, não é todo dia que a gente percebe a perenidade das coisas. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial para mim, na verdade foi um ex-aluno que começou a estudar arquitetura comigo. Eu tenho certeza que eu acabei sendo uma figura importante para ele em algum momento, e hoje tem uma inversão. Ele é uma figura importante para mim, porque ele me ensina coisas e aprendo coisas. Eu acho que esse é o grande milagre da vida. E eu queria falar do Pablo Assis Batista. Na verdade, Pablo, seja muito bem-vindo, né? A gente está aqui para falar, obviamente, do curso que você vai dar. E eu queria colocar algumas coisas do Pablo, primeiro porque é um ser humano absolutamente surpreendente. Todos os dias ele tem uma surpresa, todos os dias ele me ensina alguma coisa, todos os dias tem alguma coisa que eu coço a cabeça e me pergunto como é que ele fez isso. Porque ele pensa diferente do óbvio. Ele pensa diferente e ele é uma pessoa muito criativa e não existem limites para ele. É uma pessoa muito talentosa, tanto como arquiteto, urbanista, designer de interiores, e, acima de tudo, é um sujeito que resolve problemas de uma forma incrível. Pablo, eu queria que você falasse um pouco de você, na realidade, com a formação, como você chegou até aqui, virar Pablo Assis ou Pablo Batista? Como é que você oficialmente Eu prefiro o gosta? Pablo Assis. Eu prefiro o Pablo Pablo Assis. Assis. Mas obrigado por ter me convidado. E a minha formação ela é um pouquinho fora do convencional, porque eu não sabia o que era arquitetura. Até ter a primeira aula com você. E soube, por acaso? Eu acho que não. Eu estou buscando todo dia aprender. Eu estava até lembrando disso outro dia, que eu queria fazer história em quadrinhos. Então eu aprendi a desenhar, aprendi a fazer perspectiva. Mas era história em quadrinho tipo mangá. Não, eu estou super-herói. Sei, mas... primeiro... Homem-Aranha, X-Men e por aí vai. E eu não sabia nada de arquitetura. E aí, quando eu entrei para a faculdade de arquitetura e você me apresentou, nas primeiras aulas, eu fiquei impressionado como um arquiteto ele consegue observar o todo e completar certas lacunas que a cidade ou as pessoas têm, e ele consegue planejar isso. Então eu me apaixonei pela profissão e vi que era muito mais multidisciplinar, multifacetada, e a um ponto de que você pode fazer qualquer coisa com a arquitetura. Né? Então me apaixonei por isso. Na realidade eu acho que a gente cria o palco da vida. Isso parece meio piegas essa história, mas é isso. Né? É o que eu sempre gosto de lembrar na sala de aula, que se você está vivendo bem, é feliz, a sua cidade é bonita, você olha para uma paisagem bonita, que bom, tem arquitetura. Agora, normalmente qualquer tipo de problema, inclusive às vezes problemas econômicos, eles resvalam na questão arquitetônica, urbanística. Então, o nosso poder de atuação e de ação ele é muito maior do que o que as pessoas podem entender no momento zero. O pessoal acha que a arquitetura é pintar paredes. Exato. Né? Exato. Você é arquiteto, que bom. Vem aqui dar uma opinião aqui sobre a cor da minha parede. Exato. E aí sim, e você pode dar uma opinião sobre a parede engraçado que até pintar uma parede pode ser uma coisa tão simples, ela vai ter um impacto na vida da pessoa. Exato. Né? E às vezes você pinta da cor errada, vai ter um impacto na iluminação da casa, e se a iluminação ficar ruim, a pessoa começa a ficar deprimida. Então tem uma série de coisas, não só a questão da psicologia das cores, mas sim é esse impacto geral que a gente acaba tendo, por isso é uma profissão tão bonita, e eu acho que até hoje muito mal compreendida. Né? Eu sinto que a arquitetura é a materialização de vários conceitos que a humanidade propõe. É a economia, elementos culturais ou qualquer outra coisa que você pode imaginar que acaba sendo materializada na arquitetura. E criamos a base dos livros de história. Nós projetamos o cenário que as pessoas vão viver, que vão ser usados de ícones ou que vão ser referências para gerações futuras. Tem profissão melhor que essa? Não tem. Não tem. E também é árdua, justamente porque o tempo todo a gente está tendo que lembrar de como... Aliás, você não está sozinho quando você quis fazer quadrinhos e acabou
passando por arquitetura, Bjarke Ingels, né, do Big, né, premiadíssimo, Sim, etc. E tal. E, aliás, ele tem uma profissão muito importante, ele tem um destaque, eu acho muito importante. Eu adoro o processo, tá? Adoro o processo. Sim. Não amo todos os resultados, Sim. porém respeito muito o storytelling. Sim. Tá? E aí é uma coisa importante de como contar essa história e como a gente às vezes esquece da comunicação do arquiteto. Porque acho que um dos maiores problemas da humanidade é esquecer que o meu óbvio não é o seu óbvio. Tá? Eu acho que a maneira quase didática que o Ingels começou a apresentar os projetos, isso é responsável direto pelo impacto do trabalho dele. Sim. Então, como a gente estava conversando até antes disso, nesse momento, a profissão do arquiteto, a formação de um arquiteto adulto, eu acho que ela não cabe em 5 anos. Hoje em dia. Sim. Tá? E esse projeto da Escola Carioca, justamente de educação continuada, justamente fornecer a oportunidade, e não apenas num curso de internet ou numa tutorial do YouTube, que pode ser bem legal, mas sim reunir uma série de conhecimentos. Você falou de economia. Quando a gente estuda economia na faculdade de arquitetura, a gente resvala disso nas disciplinas de urbanismo, quando resvala. O próprio economista não estuda urbanismo. Exato. Tá? Exato. Então, é o seguinte, eu acho que um dos maiores problemas, um dos maiores problemas que o arquiteto enfrenta, o arquiteto urbanista enfrenta, é quando ele tenta conectar essas partes. Porque a nossa formação, assim, eu sou economista, eu sou médico, mas eu sou médico, ginecologista do projeto Rondon, só sei fazer aquilo. Sei lá, a gente se separa. As pessoas segmentam. E quando a arquitetura, ela tenta unificar. Mas voltando a essa questão do storytelling, o seu curso é sobre apresentação de projetos. Mas me fala um pouco sobre isso. Você citou sobre o Big, né? E ele se destacou da forma como ele reduziu ele facilitou o entendimento das pessoas normais em relação aos projetos dele. Explica isso para mim. Ele criou uma linguagem que é arquitetônica, mas é uma linguagem que, de uma forma palatável para uma pessoa que não faz parte da arquitetura entender. Você pode desenhar isso aí pra gente? Posso. Faz um desenho pra gente aí. Do que acontece? Quando nós, arquitetos, nós criamos uma fachada, apresentamos para o cliente, nós normalmente fazemos uma coisa muito rápida, porque nós conseguimos entender esse tipo de coisa. Mas a pessoa que é fora da profissão, ela não consegue entender. Eu entendi. Eu estou vendo aqui ao contrário. Isso aí, na realidade, é engraçado que você fez uma forma aí, parece um ultra widescreen panorama, e provavelmente eu vou te dizer que ela está dentro da norma do segmento áureo. Exato, né? por quê? E é absolutamente simétrica. Exatamente. Então, automaticamente você fez isso, né? E eu estou vendo de cabeça para baixo. Mas o professor enche paciência. E ainda botou um paisagismo de volta. Então, é engraçado. Eu e você nos comunicamos, mas a pessoa fora da arquitetura ela não tem isso. Não tem obrigação. E nós fazemos o projeto para a pessoa que é fora da arquitetura. Sim, para todos. Para todos. Para todos. Então, quando o Big começou a criar uma linguagem mais fácil para que as pessoas normais entendessem os projetos, ele utilizou a tecnologia. Ele utilizou, além da tecnologia, uma forma diferente de contar a história. E hoje nós temos diversas formas de fazer isso. Com 3D, com vídeo, com desenho. Antes não dava para fazer todas as opções. E hoje em dia nós temos essas opções. Está me dizendo, então, que eu tenho que aprender agora a editar vídeo? É uma coisa que alguns arquitetos... Precisamos de um curso sobre... Mas não, gente, depois disso a gente vai ter a apresentação de Impacto 2, que é a criação de vídeos e animações, né? Porque até para isso a gente está... Exato. Né? Porque quando eu estava estudando arquitetura, a comparação que existia era que o arquiteto é um músico, que o arquiteto é o maestro de uma orquestra. Sim. Concordo. E eu hoje vejo que o arquiteto é o diretor de um filme. Sempre tive. Aliás, você sabe que eu sou um cineasta frustrado, somos dois. Eu adoro cinema também. Em 13 anos de idade eu comprei uma câmera de filmar e era Super 8, era um negócio mais bizarro. Então, e não tinha como editar. Então, tinha uma Canon que tinha um zoom de 3 vezes. Nossa, era uma coisa. Só que não tinha como editar. Então, para fazer um filme, a gente tinha que cronometrar e não tinha segunda chance. Não tinha segunda chance. Não tinha segunda chance. Então, o filme tinha que sair na sequência de que as coisas aconteciam.
sim. Tá? Então a gente tinha que resolver problemas, organizar, ter uma logística. Isso foi E outra coisa, contar uma história através da câmera, porque eu comparo a câmera como você coloca a vida dentro da maneira que você quer que seja visto. E essa coisa do arquiteto como diretor do filme, né? Aliás, é um conceito arquitetônico, não sei se vocês lembram, chamado promenade architecturale, exatamente isso, é a sequência de eventos, é o controle que você tem. Você vê isso muito em shopping center. Sim. Né? Onde você é controlado o tempo todo. Igrejas. Igreja. Igreja. Tá? Então, e vou te dizer uma coisa, eu uso isso, não um controle, mas é o convite ao olhar. Né? Eu quero que as pessoas percorram determinado espaço e vejam o que eu quero que elas vejam. Então, eu vou fazer isso, inclusive, no apartamento, através da questão das visadas. Isso vale para casa, residência, apartamento. Mas fala mais do diretor do filme. Então, o diretor ele pega um roteiro que tá ali o roteiro. Imagina que o roteiro fosse ou ele escreve, né, mas fosse as necessidades do cliente. E como é que eu vou entender aquelas necessidades e como é que eu vou formatar isso em imagem? Então ele tem lá o diretor de arte, tem o figurinista, tem várias coisas, mas ele cria todo um ambiente para que esses outros profissionais consigam trabalhar. Então tudo isso surge de uma ideia mais complexa, que ela precisa ser representada tanto em croquis quanto em imagem 3D ou depois em plantas. Então, saber se comunicar de forma clara, documentos e que o cliente consiga entender antes de construir é importante, porque você vai ter uma facilitação na aceitação do cliente, você vai ter uma aceitação na aprovação do projeto, você vai ter vários elementos que vão ficar mais fáceis daí para frente. E configurar da melhor forma, formatar de uma forma que funcione bem, ter um bom prognóstico do início ao fim é importantíssimo. E hoje a apresentação de projetos, ela precisa ser não melhorada em relação à qualidade, ela precisa ser qualificada. Entendi. Que é o que nós não temos. Então você tem uma imagem 3D e aí você faz uma imagem que ela não está alinhada com os preceitos da arquitetura, as linhas verticais retas, você não organiza, você não conta uma história, você cria uma imagem de cima, de lado, do outro e acha que aquilo tá bom. Não. Você pode criar sensações para a pessoa que está ali, de uma forma que ela se sinta no local, ela veja os elementos básicos da arquitetura, planta, corte, fachada, beleza, mas ela consiga se encontrar naquele local. A partir daí, ela consegue entender, completar na cabeça dela o caminho que ela vai fazer, como é que ela entra, como é que ela sai, como é que ela convive naquele espaço. E isso se encaixa com qual é a câmera que você vai usar, aonde você vai dar o foco, qual é a iluminação. E isso os programas de 3D hoje em dia dão tudo. Nós temos aqui bastante coisa, né? Nós temos câmeras aqui que no 3D a gente pode criar qualquer tipo de câmera. Sim. Mas como é que você vai usar aquilo? Não é só montar e renderizar. Tem várias coisas que precisam ser feitas. E na verdade você vai usar um software específico chamado Twinmotion. Por que a escolha do Twinmotion? Então, o primeiro renderizador que eu usei foi do 3D Max, e desde então... Eu sou da época do 3D DOS. Isso, eu peguei um pouquinho depois. Tá, 3D DOS. Mas eu peguei V-Ray, peguei... Dá um trabalho. Eu peguei vários outros renderizadores e até o Octane Render, que na época revolucionou em relação à computação em tempo real, mas eu acabei optando por focar no Twinmotion. Eu utilizo o Blender para modelar e eu utilizo o Twinmotion para renderizar. Por quê? Porque o Twinmotion, ele tem, na minha opinião, o melhor workflow para arquitetos. Concordo. Ele é fácil de você mexer, ele tem uma qualidade fantástica para diversos tipos de usos. Ele não te exige muita coisa para você ter um resultado muito bom. O V-Ray você tem que ter uma quantidade de configuração enorme. O Octane Render, tanto é que ele ficou voltado para design, né, de produto. O Twinmotion, ele não te exige muita coisa. Muita gente usa o Lumion. Beleza, eu acho que o Lumion ele tem uma boa qualidade, mas ele tem uma cara igual, o preço proíbe a gente. Então acaba que o Twinmotion ele tem um bom preço, até para a versão profissional. Ele tem um bom preço e ele está de graça a versão completa para quem quiser testar. Eu pessoalmente eu vou colocar mais uma camada em cima disso, né? Que o Twinmotion é produzido pela Unreal. Exato. Né?
Unreal, para quem não lembra, Unreal é, acho que 60, 70% dos jogos que o pessoal joga, tá? E eu sei que todo mundo joga hoje em dia, não adianta só dizer que garotado, todo mundo joga. Sim. São produzidos em cima desse engine da Unreal. Então, quando eu também comecei a usar Twinmotion há um tempo atrás, e eu entendo que estamos caminhando justamente para uma questão de realidade virtual muito em breve, alimentada pelo Unreal, tá? E experiências que eu já comecei a fazer, e o Pablo também, de você ir para a realidade virtual Sim. de uma qualidade absurda, e a porta de entrada é o próprio Twinmotion. E em breve ele vai estar completamente conectado. Ele está caminhando, Sim, inclusive, e você já é possível hoje você passar para o Óculos exato. Não, e você já pode passar para dar o bake, né? O bake é aquela cozinhada, ou seja, para não ter que ficar calculando iluminação e sombra em tempo real. Exato. Você meio que cria texturas, você cozinha literalmente, Isso. né? É como se bota no forno. E deixa pronto ali, e mas não deixa pode pronto, mexer. Você anda em volta, né? Mas mesmo assim com uma qualidade assim, assustadora. O Twinmotion, antes da compra da Epic, ele já tinha um potencial. Sim. Mas quando a Epic comprou, e foi em 2019, ele aos poucos tem mudado muito as ferramentas, as características, e incorporado ferramentas do Unreal no programa. Então, de uma certa maneira, ele é Unreal Engine, dada para arquitetura de uma forma muito mais fácil de você mexer. Então você acaba tendo uma qualidade do material comparável à melhor engine no mercado em relação a jogos, e que faz algumas cenas de filmes também que eles estão utilizando. O Mandalorian, eles utilizaram algumas coisas assim. Então, para mim, é uma ferramenta que não te exige muito e você consegue trabalhar rápido para ter um resultado muito bom. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também é porque a primeira tara, a primeira obsessão que a gente tem quando a gente começa a trabalhar com computação gráfica é a do fotorrealismo. Mas aí no início dessa conversa a gente começou a falar do sucesso do Bjarke Ingels, do Big, justamente por, às vezes, ele dá 2 passos para trás, né, e criar apresentações que contam a história, mas não necessariamente partem para uma questão absolutamente fotorrealística, que é a obsessão nossa num primeiro momento. E eu vejo que você foi um cara que trabalhou muitas vezes com fotorrealismo incrível, mas agora você propõe uma outra linguagem, inclusive. Por que isso? Porque eu acho que existe o resultado certo para a hora certa. Nós, como arquitetos, nós precisamos otimizar o nosso tempo, até onde nós podemos ir dentro daquela situação que nós estamos. Se é a parte de estudo, se é a parte de obra. Se nós ficarmos muito tempo detalhando vários elementos no início do projeto, vamos acabar detalhando um monte de coisa que... Vai mudar depois. Com certeza vai mudar. Desenhe o workflow que você usa normalmente. Então, mostra pra gente. O que eu normalmente faço? Eu faço o desenho, o croquis, né? E o croquis ele sai sempre na mão. Não, às vezes eu faço o desenho digital, mas hoje em dia eu quase não desenho mais em papel. Eu uso o iPad, uso a tablet. Mas eu estou falando do gesto manual. Sim, sempre tá? na mão. Não interessa se vai ser na folha. A mídia não interessa. É isso, A mídia não interessa, sempre a mão. E aí eu sempre faço o modelo em 3D e do 3D eu volto para o croquis. Para você justamente ajustar. Exatamente. O texto. Então, faço o croquis, mando para o 3D, modelo blocos, digamos, pego aquela imagem, mando para desenhar em cima e vou um bate-volta. Quando eu estou satisfeito com o 3D, eu mando para o Twinmotion. E aí chega e fala assim, tá bom? Não sei. Volta para o croquis, volta para o 3D, volta para o Twinmotion. Então eu faço essa rotina, por quê? Porque aí eu consigo imaginar, eu estando no local, o que a pessoa vai ver no local. Nos últimos anos eu me organizei para que facilitasse o máximo possível o meu trabalho, e em pouco tempo eu consegui ter um material palpável. Então, tempo é dinheiro. Exatamente. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E nós, arquitetos, nós temos a coisa Nós não da sabemos. perfeição, e a gente quer sempre ir mais, e olhar o rodapé, e olhar o detalhe da maçaneta. Exatamente. E cadê o vidro duplo, e a gente às vezes esquece Exatamente. que a gente se perde nos detalhes. A verdade é essa. Exato. Me diz uma coisa, o Twinmotion, ele entra aí no momento em que ele é ágil, essa é a pergunta. Sim. Ele é muito ágil. E por quê? E para quem você imagina que esse curso vai funcionar? Eu acho que para todo mundo que já sabe mexer com 3D, isso aí não precisa... SketchUp da vida. SketchUp.
No meu caso, o Blender ou o 3D Max, eu acho que ele uma ligação rápida com todos eles. Quem usa o Revit também apertar um botão ele já passa para o Twinmotion, então não é problema nenhum. Mas eu acho que o Twinmotion ele serve muito para quem quer tanto utilizar ele como uma ferramenta de trabalho quanto uma apresentação final, porque ele consegue atingir as duas coisas. Entendi. Ele é ferramenta, ele é meio e ele é fim. Exatamente, exatamente. Porque você pode gerar uma imagem de qualidade fantástica e uma imagem rápida em entender como é que fica, como é que faz a luz, simular a luz, o sol, simular inverno, verão, e você entender melhor como é que vai bater na janela que você está projetando num determinado lugar. Exato. E quando você deixou pronto, você pode renderizar a imagem com alta qualidade que funciona. Porque a questão não é só beleza também, você consegue fazer uma verificação de possibilidade de iluminação. E, cara, isso E aí ele faz parte do processo. Então, eu sempre vou e volto nas ferramentas para que eu consiga entender melhor o que eu estou querendo projetar. O problema também é hora de tirar a mão, porque a gente sempre fica nesse looping, né? Exato. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente vai ter que conversar. Gente, eu estive aqui com o Pablo. O Pablo, se deixar a conversa, vai, né? Porque ela só começa aqui, ela não termina nunca. O curso do Pablo vai ser essencialmente online, né? Porque a gente é importante que todo mundo trabalhe na sua própria máquina, até para ter a configuração, etc. E tal. A princípio são 4 aulas, né, Pablo? Sim, 4 aulas. 4 aulas devem ser em março. Em algum momento aqui, ou então link na bio, você vai ver como pegar mais informações. E o papel da Escola Carioca é exatamente esse: é pegar as melhores cabeças que estão aqui no Rio de Janeiro, cada uma dentro do seu métier, e trazer porque a gente não para de estudar, né, Pablo? A gente acha, né, no dia seguinte da formatura, não, eu nunca mais vou ver fulano. E daqui a 1 ano e meio a gente está com uma saudade danada de alguém dizendo faz isso, faz aquilo, né? É isso. Pablo, então... Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.